Fala, minha guilda jurássica! Estamos de volta com mais um vídeo. Se a história da vida na Terra virasse um dia de 24 horas, o Homo sapiens apareceria lá no finzinho, em algo como os últimos 8 segundos. A gente existe faz pouco tempo, algo perto de 300 a 350 mil anos. E mesmo assim, se desse para voltar para o começo da nossa espécie, o mundo ia parecer outro lugar. Nesse vídeo vou te contar os animais gigantes e as outras espécies humanas arcaicas que coexistiram com os primeiros Homo sapiens há centenas de milhares de anos, detalhando como eram essas criaturas e as evidências de interações com os nossos ancestrais. No começo, esses humanos anatomicamente modernos ficaram na África por muito tempo. O grande espalhamento que acabou deixando descendentes pelo planeta costuma ser colocado por volta de 70 mil anos atrás, depois de muita tentativa e volta. Então, por centenas de milhares de anos, a maior parte da história dos sapiens acontece dentro da África, convivendo com bichos enormes e com outros humanos bem diferentes da gente. E tem uma coisa curiosa, quando a gente pensa em megafauna extinta, muita gente imagina logo um museu de monstros com animais bem diferentes dos de hoje. E em muitas regiões realmente foi assim. Na África, muito do que existia parecia familiar, só que maior, mais pesado, com chifres e presas exageradas, como versões ampliadas do que ainda vive por lá. Um exemplo é o grupo dos Paleoloxodon, elefantes de presas bem longas e mais retas do que as de elefantes atuais. Em algumas espécies, as presas ficam tão compridas que chegam perto do chão, e o crânio pode ter saliências grandes. Em estimativas feitas a partir de esqueletos bem preservados, alguns podiam chegar perto de 4,2 metros no ombro e pesar na casa de 13 toneladas. E existem estimativas ainda maiores em materiais mais fragmentados. A verdade é que humanos antigos com lanças, fogo e pedra lascada na África e na Eurásia já caçavam bichos grandes. O problema é que um animal desses é um tanque vivo. Ele aguenta pancada, corre o bastante para te alcançar e uma investida pode acabar com a caçada e com a pessoa junto. Se rolou caça por Homo sapiens, isso teria sido uma situação rara, bem pensada, com muita gente, terreno favorável e muita chance de dar errado. Um perigo ainda mais direto era um búfalo gigante chamado Syncerus antiquus, que já foi chamado em alguns lugares de Peloroves. Ele podia ter por volta de 3 metros de comprimento, perto de 1,85 metro na altura do ombro, e machos grandes podem ter passado de 2 toneladas. O que chama a atenção mesmo são os chifres, que em alguns fósseis chegam perto de 3 metros de ponta a ponta. Em manada, um bicho desses abre caminho na paisagem, deixa rastro e dá para acompanhar. Só que encarar ele de frente parece uma ideia péssima. Uma coisa bem legal é que esse búfalo gigante aparece em muita arte rupestre no norte da África. Tem desenho de caça e de briga, com gente bem colada nele, como se o artista quisesse mostrar que era um bicho que você tinha que respeitar. E claro, o desenho em pedra não é vídeo de segurança. Ele não conta exatamente o que rolou naquele dia. Mesmo assim, ele mostra quais animais ficavam na cabeça das pessoas. Se um bicho aparece direto, é porque ele dava problema, dava medo e ao mesmo tempo valia a pena quando o grupo conseguia derrubar um, porque virava comida, couro e um monte de material para usar. Ao mesmo tempo em que esse mundo de megafauna existia, a história humana também era mais lotada do que parece. Em vez de uma fila certinha de espécies trocando uma pela outra, o registro fóssil mostra sobreposição. Por volta de 300 mil anos atrás, havia Homo sapiens na África e havia outros tipos de Homo por lá também. E isso abre espaço para encontros, disputa por território, competição por caça e por água e até trocas culturais em alguns cenários. O registro direto desses encontros é pequeno, então a gente trabalha com possibilidade e com pistas. Um desses outros humanos é o Homo naledi, da África do Sul. Ele tinha um corpo menor e um cérebro menor do que o nosso, e várias partes do esqueleto sugerem que ele se movimentava bem no chão e também lidava bem com escalada. Os dentes mostram um desgaste forte em vários indivíduos, o que combina com uma dieta com comida mais dura e abrasiva, do tipo que vem do chão e leva areia junto. Outro grupo é o que muita gente chama de Homo heidelbergensis, e em fósseis africanos aparece bastante a discussão com o nome Homo rhodesiensis. A questão do nome muda de autor para autor, mas o conjunto é de humanos com corpo mais robusto do que o nosso, cérebro grande, e sinais de uma vida bem ligada à caça e ao aproveitamento de grandes animais. A gente vê fogo, ferramentas variadas, lanças em alguns contextos e uma capacidade de viver em ambientes diferentes.
Em relação à linguagem, ninguém tem como ouvir a fala de um fóssil, então o que existe são pistas no corpo. Tem estudos com ossos do ouvido e do crânio, especialmente em fósseis de cima de Los Huesos, na Espanha, que costumam ser atribuídos a heidelbergenses ou a uma forma bem próxima, mostrando uma audição com características parecidas com a nossa em faixas importantes para a fala. Isso sugere uma comunicação vocal mais complexa, junto com cooperação em grupo. Ainda assim, isso fica no campo de inferência, porque a anatomia ajuda, mas não conta tudo, e dá para ver cooperação em vários lugares do registro africano. No Quênia, em Olorgesailie, tem um ponto famoso onde aparece uma quantidade enorme de restos de Pteropithecus oswaldi, que era um tipo de babuíno bem grande. Tem pesquisadores que leem isso como caça e processamento repetidos por grupos humanos. Aí entra aquele açougue, no sentido arqueológico mesmo, que é abrir a carcaça, tirar a pele, separar músculo, soltar as juntas e às vezes quebrar osso para pegar tutano. Esses lugares mostram gente lidando com muita carcaça, muita pedra lascada e situações que pediam trabalho em grupo, porque mexer com bicho grande e com carniça perto sempre envolvia risco. Além dos grandes clássicos, tinha bicho estranho também. Um deles é o Dinopithecus, um primata grande do sul da África, famoso por crânio e caninos enormes. A chance de ele ter encontrado o Homo sapiens depende muito de qual espécie e qual data a gente está falando, porque o registro dele é mais antigo em vários casos, então ele entra mais como exemplo do tipo de primata que existia por perto e que podia competir por comida ou virar ameaça em certos momentos. Um caso com evidência bem direta de interação com sapiens envolve um bicho chamado Usingorix atopocranion, um parente de gnus e antílopes do Quênia. Ele tinha uma estrutura nasal em forma de domo, parecida com aquelas trombetas de alguns dinossauros hadrossauros por convergência evolutiva. Os pesquisadores sugerem que isso podia ajudar a produzir sons bem graves, perto do infrassom. E em depósitos com muitos ossos desse animal aparecem marcas de corte e impacto, junto com conjuntos de ferramentas de pedra, o que combina com açougue e aproveitamento feito por humanos. Também existiam porcos enormes como os Metridiocoeros, parecidos com javalis e facóceros, só que mais trambolhos, com presas grandes e corpo bem pesado. E fora da África ou nas bordas do continente, aparecem rinocerontes de outras espécies, como o Stephanorhinus hemitoecus, que viveu no norte da África e na Eurásia. Para esse rinoceronte existe evidência de açougue em contextos humanos antigos, como um sítio na Jordânia com resíduos de proteína de rinoceronte em ferramentas de pedra de cerca de 250 mil anos. Tudo isso nos mostra que o começo do Homo sapiens já aconteceu num mundo cheio de animais grandes e perigosos, e também cheio de outros humanos. Algumas extinções do fim do Pleistoceno tiveram várias causas, com clima mudando, ambientes mudando e pressão humana entrando junto em algumas regiões. A África manteve mais megafauna do que outras partes do mundo, e isso combina com uma convivência longa entre humanos e grandes animais, com tempo para adaptação de um lado e do outro. Então, quando a gente imagina os primeiros sapiens, temos um planeta parecido com o nosso de hoje, só que com alguns vizinhos enormes andando por perto e com parentes humanos que hoje só aparecem como ossos e pedras no chão.